Aí a gente tem alguns problemas para aprofundar partindo de Adão. A primeira questão, quando você diz que Adão tinha total livre-arbítrio, Total. você está me dizendo que haveria a possibilidade de Adão escolher fora daquilo que tinha sido decretado. E parece que não tinha. Parece que a única possibilidade de Adão agir era dentro daquilo que já tinha sido anteriormente decretado. Ponto 2 é sobre essa suposta perfeição de Adão, a suposta inclinação de Adão, no sentido de que, o mal só existiu em Adão depois de ele ter cometido, sendo que antes do mal ser executado, veio a vontade de fazer o mal. E a vontade de fazer o mal já é a vontade má. Então Isso. tem um mal antes do mal, em um Adão, aspas, perfeito. Como é que pode um sujeito perfeito, livre, exercer ou conceber uma vontade má antes do mal ter existido? Porque se eu parto do ponto de que a queda ou a possibilidade de pecar, ela só passa a existir depois que o pecado acontece, em Adão foi o contrário. A possibilidade do pecado aconteceu antes do pecado. E o pecado só foi possível porque antes de ser cometido, ele foi possibilitado. Porque se não fosse possível Adão pecar na sua perfeição, o pecado não teria acontecido. E o pecado só aconteceu porque era possível. E esse possível aqui do pecado, ele implica dizer que essa natureza de Adão não era tão perfeita assim. Na própria natureza de Adão já havia nele uma possibilidade de pecado, tanto que o pecado acontece. E antes de acontecer, a vontade passa a existir. E é essa vontade que leva Adão a pecar. E esse é o ponto. Como é que você concilia esse Adão que peca, mas antes de pecar, de ter sua natureza caída, a natureza que não caiu já concebeu esse pecado, é o primeiro ponto. E esse Adão que tem livre-arbítrio, mas que Deus já tinha decretado na sua eternidade o agir desse Adão. Então, como é que eu consigo ter um livre-arbítrio fora ou dentro desse critério determinante da vontade de Deus?